Bom dia, meninos! Hoje eu vim falar para vocês de um tema muito caro à história do Brasil, que é a ditadura militar de 64 a 85, 21 anos. A ditadura militar no Brasil, ela adquire um caráter violento, como todas as ditaduras, e para manutenção do poder dos militares, um instrumento muito usado era a tortura e a censura. A censura se configura como uma espiã, como um olho que observa aquilo que vai contra a ditadura militar, e a tortura é a penalização disso. Seja a penalização física ou seja a penalização mental, mas a tortura vai até vias de fato fazer com que a pessoa narre aquilo que ela esconde, narre aquilo que é democrático e ocorre por detrás da ditadura militar. E é para isso, né, que os militares vão em combate, e é para isso que a tortura é amplamente usada nos períodos ditatoriais. Até porque a tortura vai servir como exemplo, né? Se você sobrevive a práticas abusivas de tortura, quando você sai daquele episódio, é muito provável que, além da sua sanidade mental não estar intacta, você não repita e você narre aos seus companheiros os episódios de terror que você viveu. A ditadura militar é um período de suspensão da democracia. A democracia fica suspensa. Ela passa a não existir, ou melhor, ela passa a não poder ser praticada no Brasil. A democracia é o seu direito de ir e vir, a democracia é o seu direito de criticar quem está no poder, a democracia é o seu direito de apoiar quem está no poder, a democracia é o seu direito de questionar o que acontece politicamente falando. Na ditadura militar isso não era possível. Aquela ideia de que, só foi torturado bandido, cidadão de bem, não. Foi torturado aquele que queria o direito de pensar, sobretudo, com o livre pensamento, né? Aquele que queria exercer a democracia. Esse foi torturado, e isso não se configura, né, enquanto milícia, enquanto uma pessoa que não cumpre com a Constituição. Ok. Na aula passada eu passei para vocês um vídeo que faz um resumo geral do que foi a ditadura militar, e hoje vamos focar só nesse aspecto da tortura. Então a tortura ela perpassa toda a ditadura militar, mas em 68, nos anos de chumbo, ela adquire uma característica mais densa com o AI-5. O que era o AI-5? O AI-5 foi um ato institucional elaborado por Costa e Silva que visa que o presidente tem toda a autonomia, o presidente não vai ser mediado por nenhum poder. O presidente ele manda e ele desmanda e nada atravessa o seu poder. Até porque o Congresso Nacional está suspenso, o Congresso Nacional não pode mais intervir. Se o Congresso Nacional não pode mais intervir, não existem práticas que contrariam direitos humanos, porque o presidente está acima da Constituição Federal. O presidente ele está acima do Congresso Nacional. O presidente ele está acima dos direitos humanos, porque o AI-5 confere-lhe todo o poder e autonomia para desmandes e mandes no Brasil. O AI-5 também confere que o presidente possa nomear de forma arbitrária governadores e presidentes. Ou seja, se o governador e o presidente não dançam como a música toca, não vai rolar. O que acontece então? Nos anos de chumbo, a tortura ela foi muito mais aplicada, ela foi aplicada de forma mais densa. E eu vou dar uns exemplos dos horrores que ocorreram devido a essas práticas de tortura e de censura. Lembrando que censurar é quando você barra alguém de falar o que pensa, de escrever o que pensa, de publicar artisticamente o que pensa. Ok. Em 1968, um cara chamado Adriano Fonseca, um jovem estudante de Brasília, universitário, Adriano sumiu. E a mãe do Adriano chegou na delegacia para prestar depoimento que o Adriano tinha sumido. O delegado pede para ela os documentos de Adriano. Lembrando que Adriano liderava um grupo de jovens que eram contra o governo militar. Quando ele pede o documento de Adriano, a mãe do Adriano diz que ele estava com seus documentos. O delegado então pede que ela vá, né, que se dirija a um cartório para ela pegar a segunda via do documento do Adriano para então registrar o boletim de ocorrência do sumiço do jovem Adriano. Quando a mãe do Adriano se dirige ao cartório para pegar a segunda via de documento, ela se depara com a seguinte situação. A pessoa do cartório diz, olha, esse nome não existe, essa pessoa não existe. Não existe? Não, essa pessoa não existe. Não há registros dessa pessoa.
Ou seja, a ditadura militar manipulou o uso de documentos, apagou os documentos. Apaga-se a existência de alguém, e se apaga-se a existência de alguém, o que configura num crime, como que eu vou procurar essa pessoa a qual a existência não consta em nenhum lugar, em nenhum arquivo, não há documento, essa mulher tá louca, ela precisa ser internada. Cenas como essa se repetiam constantemente. A tortura no Brasil se dava, sobretudo, em relação às mulheres, com abusos sexuais. Essas mulheres eram estupradas, expostas, vários abusos sexuais, e essas mulheres confessavam, né, aquilo ali, eu faço parte de tal movimento de resistência. Com os homens também, abusos sexuais, morte, sumiço, tortura, espancamento, pau de arara, inúmeras práticas de tortura, as quais eram utilizadas amplamente na ditadura militar. Sobre a censura há muito o que se falar, né? O jornal é um periódico, portanto ele é feito diariamente, e aí você tá lá vendo o jornal, uma receita de bolo. Cara, uma receita de bolo aqui no meio da notícia? Sim, porque os militares, né, aqueles que fazem parte do DOI-CODE, para poder averiguar o que há ali de inadequado, dá uma lida lá no jornal, opa, isso aqui tá inadequado, não dá tempo mais de corrigir, vamos colocar uma receita de bolo aqui, e a partir disso, né, os jornais vinham característicos, né, de uma dona Benta, né, cheia ali de receita de bolo, para poder maquiar uma notícia a qual os militares acham que é subversiva. A ditadura militar, então, foi esse período de censura, né, que é vigiar, e esse período de tortura, que é punir. Lembrando que a tortura, ela não tem caráter físico somente, ela tem caráter emocional. Há inúmeros depoimentos, né, que vocês acham facilmente no YouTube sobre torturas da ditadura militar. A ditadura militar, então, ceifou com a vida daqueles que lutavam pela democracia, até porque a máxima da ditadura militar é Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, se você não ama o Brasil da forma que ele está, você pode deixar, porque não há oportunidade de mudança, não há oportunidade de contestação. Eu passei para vocês, na atividade, um depoimento, né, de uma mulher que viveu o período ditatorial, foi perseguida, foi torturada. É um depoimento que precisa ser lido para vocês, então, caracterizarem o que foi o AI-5 na prática, quais que são os abusos dessa tortura. É um documento muito interessante que você deve fazer a leitura. Lembrando que, em 2011, no governo Dilma Rousseff, que foi criado no Brasil a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade, ela prevê que todos os depoimentos, todas as memórias sejam reunidas em arquivo para que essas vozes possam ecoar pelo Brasil e que a gente pense no que foi o momento de ditadura militar, que a gente pense o quão maléfico, né, foi esse corte na democracia da história do Brasil. Beijo!